turma então de atividades, né, no ensino fundamental. Hoje eu vou comentar de forma breve a respeito do segundo texto, que é sobre 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Nós já trabalhamos o texto do Boaventura, que falava sobre a cruel pedagogia do vírus, e agora eu vou comentar esse texto de hoje que fala sobre um mundo diferente a partir dessa realidade do coronavírus. Ele coloca que talvez a pandemia marque o fim do século XX, tudo aquilo que nós vivemos, da explosão e da expansão tecnológica, para um novo tempo, né? Talvez seja um marco de tudo aquilo que nós vivemos, né, no século XX, para inaugurar um novo período que vai exigir bastante adaptação, né? Ele coloca o coronavírus como um acelerador, né, de futuros, e coloca também que os efeitos podem durar até quase 2 anos, né, para poder desenvolver vacina, e ao mesmo tempo que as pessoas vão revendo seus hábitos culturais, de compras, gastronomia, de entretenimento. Então é um período que, até que haja vacina e tudo esteja estabilizado novamente, não será tão rápido quanto poderia se pensar inicialmente, né? E sobre as 10 tendências, vou comentar rapidamente aqui sobre a revisão de crenças e valores. Crenças não no sentido religioso, mas no sentido da geração, do pensamento, do comportamento, de tudo aquilo que a gente vinha desenvolvendo até aqui. É o chamado, o novo normal é justamente uma adaptação. O novo normal, ele acaba sendo uma reconstrução dos nossos hábitos, costumes, tradições, né, que a gente tinha até agora, né? Então a gente vai ter que rever o nosso comportamento social. O segundo ponto, ele diz que menos é mais, né? Que ele coloca a questão então do consumo, que a gente tinha aquele consumo exacerbado, ir para o shopping center, que é um local é o templo do consumo, e aglomeração, compra, Black Friday, aquela grande aglomeração. Então esse tipo de hábito, ele passa a ser revisto. As pessoas vão ter que fazer de outras maneiras, como por exemplo as compras web e outros mecanismos de comportamento. Então com isso o próprio capitalismo vai ter que se reinventar, né? Reconfiguração dos espaços de comércio. Hoje, por exemplo, você vai nos shoppings que abriram, botaram mesas mais afastadas, então eles tiveram então que controlar, né, o número de pessoas, dos espaços compartilhados, vão ter que passar então por adaptações, né? Então isso aí também vai estar reconfigurando os espaços de comércio, que eram espaços de grande aglomeração, restaurantes, bares, cafeterias, academias. Então tudo isso vai ter que ser pensado no intuito de reduzir a aglomeração, pelo menos no primeiro momento. Novos modelos de negócio para restaurante, hoje basicamente é delivery, né? É entrega, né? Os restaurantes estão focando, né, nessa questão da entrega, que está funcionando muito bem. As pessoas, e quem come lá come de uma maneira bastante espaçada, mas o que tem dado maior resultado é a questão do delivery, entrega, né? 5. Experiências culturais imersivas, visitar museus, ter experiências de entretenimento, coisas cada vez mais presentes no espaço virtual, realidade aumentada. Então tudo isso tem a ver com mudança desses hábitos, né? Que antes eram coisas somente presenciais e agora passa a ser feito de uma maneira diferente. Então, leitura de livros, web em casa, shows, teatros. Então tudo aquilo que tem a ver com a questão cultural, a gente passa a transformar isso numa experiência no mundo virtual. Então são mudanças de hábitos mesmo. Trabalho remoto, home office, as pessoas que podem, dependendo do ramo de trabalho, atuam em casa, produzindo as suas coisas, escrevendo, produzindo, fazendo relatórios. Então isso é chamado trabalho remoto. Quem trabalha na produção, um trabalho mais operacional, ou segurança, então existem alguns trabalhos, o pessoal da limpeza pública, os garis, então não tem essa possibilidade. Mas dependendo do ramo de trabalho, o trabalho remoto, o home office, acaba sendo uma opção. Morar perto do trabalho, para evitar aquela questão da aglomeração, transporte coletivo, trânsito, passa a ser uma opção, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, que as distâncias são muito longas, mas na medida do possível, a questão do home office, que também
incide na economia de gastos para as empresas, tanto públicas quanto privadas, economia de energia elétrica, água, cafezinho, copo, então todos esses pontos a empresa acaba tendo uma diminuição gigantesca nos gastos, né? O 8 ele chama de Shops Streaming, que é o Shoptime, né? Que te vendia pela televisão, depois pela internet, que agora talvez as pessoas, tipo o Instagram, que tem as lives gratuitas, e tem alguns cantores que vendem as lives, e depois a questão das lojas de vendas que vão criar espaço na televisão, nas redes, para poder, ele chama isso de shopping streaming, né? Então, para a gente poder pensar, né? E das lives, eu particularmente estou escrevendo um livro, que um capítulo estou escrevendo, que é a Era das Lives, que envolve escola, igreja, associações, grupos políticos e por aí vai. Então a sociedade como um todo está tendo que se reinventar e uma das opções é o streaming. O 9 é a busca por novos conhecimentos. Quantos estão fazendo novos cursos, aprendendo mais, fazendo uma nova graduação, uma pós-graduação, um curso de aperfeiçoamento, aprendendo a editar um vídeo, aprendendo outras ferramentas, edição, filmagem, então coisas diferentes que as pessoas estão se desenvolvendo, um instrumento musical. Então as pessoas estão buscando, estão mais em casa, estão buscando se desenvolver e criar novas habilidades e competências para a sua vida como um todo. Eu mesmo, para o ano que vem, vou cursar filosofia, que é o que eu sempre quis fazer. Então já sou graduado em História e Pedagogia e agora vem aí mais uma graduação para conta do papai, né? Então vou fazer aí um curso de filosofia, que será a minha graduação número 3, né? E educação à distância, né? Que é aquilo que a gente está vivendo hoje. Os cursos de EAD, até esse curso de filosofia eu quero fazer ele na versão EAD, não vou fazer presencial. E várias pessoas, o número de cursos de graduação EAD tem aumentado e hoje nós já temos no Brasil mais alunos em educação à distância do que no presencial. E fora as empresas, órgãos do governo, grandes empresas que dão formação e qualificação através da educação à distância, né? Secretarias de Educação, empresas privadas, o governo, multinacionais, forças armadas, institutos. Então tudo isso funciona na perspectiva da EAD, sempre dizendo que o nosso caso aqui não é educação à distância, é o ensino remoto, mas o educação à distância ela é uma modalidade de ensino que no exterior tinha maior abrangência e alcance do que aqui no Brasil, e agora o nosso país ele já começa a caminhar. Então eu recomendo que vocês leiam esse Como o Vírus Vai Mudar as Nossas Vidas, né? São as 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Se debrucem sobre esse texto, leiam com atenção, é um texto de apenas 6 páginas, e a gente vai então se desenvolvendo, crescendo e aprendendo mais juntos, tá? E resolvam a tarefa, né, aquela atividade do Moodle para a gente poder encerrar essa unidade de ensino, esse assunto que nós estudamos no momento. Muito obrigado, bons estudos a todos.